Oi, gente, bem-vindos ao nosso primeiro Devocional com a Milena. Eu tô muito feliz de você estar aqui comigo para compartilhar, para aprender, para louvar o nome do Senhor. Vamos lá? Chega de enrolação e vamos lá começar. Gente, o livro que a gente vai estudar durante os nossos devocionais vai ser o livro de João, o Evangelho de João, que a gente vai começar do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Primeiro, eu vou deixar aí na tela para vocês a imagem do meu devocional, das minhas anotações. Se você quiser tirar um print, se você quiser escrever o que eu escrevi aí, fique super à vontade, pode escrever. Mas, se você quiser fazer suas próprias anotações de acordo com o que a gente vai conversando aqui, também fique à vontade, tá certo? Então, gente, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14 do Evangelho de João, tá certo? Vamos lá. Primeiro, a Bíblia começa falando que no princípio era o verbo. O que é esse verbo, né? Primeiro vamos falar o que é esse verbo. Em outras traduções, a palavra verbo é substituída por palavra, né? Diz, no princípio era a palavra. E o que é essa palavra? Quando a gente vai pesquisar na internet alguns estudos sobre o capítulo 1 de João, ou mesmo quando a gente está lendo, a gente entende que a palavra ou o verbo é Jesus, o Cristo. Isso mesmo. Então, quando João estiver falando sobre o verbo, a palavra, está falando sobre Jesus. Esse capítulo ele é muito importante, muito interessante, porque, diferente dos outros evangelhos, João fala de Jesus também como Deus. Ele fala da divindade de Jesus, não só Jesus como homem. Então, ele testifica para que as pessoas entendam que Jesus também era Deus. E a gente vai ver isso já já. Do versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia fala sobre a palavra. Vai falar algumas características sobre Jesus, né? Sobre o verbo. E aí fala que o verbo, a palavra, estava com Deus, ou seja, dá a noção de eternidade. Aqui a gente entende que Jesus ele estava com Deus desde o princípio de tudo. Ele não foi criado que nem as outras coisas. Ele já existia desde o princípio de tudo com Deus. Aí depois fala que era Deus, estava com Deus e era Deus. Ou seja, fala da divindade de Jesus. Aí está relacionada à trindade, né? Falando que Jesus é o Filho de Deus, mas ele também é Deus. E aí depois vai falar que fez todas as coisas. Aí vai retratar em Gênesis, quando Deus fez todas as coisas a partir de Jesus. Ou seja, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, por intermédio de Jesus. Ele foi o Criador. Quando Deus falava, e haja luz, e haja separação, né? Então, assim, através da palavra, as coisas se formaram, as coisas se fizeram. Através de Jesus, por intermédio de Jesus. E aí depois vai falar que é fonte de vida. E isso é muito importante a gente entender que a vida, ela vem de Jesus. Não há vida sem Jesus. E aqui fala tanto da vida física, né, o fôlego de vida, como fala também sobre a vida espiritual. Não existe vida espiritual sem Jesus. Ele é a fonte de vida. E aí no versículo 4 vai encerrar dizendo que a vida também é a luz dos homens. Isso também é maravilhoso, falar que a vida é a luz dos homens, porque aí começa a dizer que a luz, ela brilha na escuridão. E quando fala que a luz brilha na escuridão, a gente entende, a gente lembra do propósito, de um dos propósitos de Jesus ter vindo aqui na Terra. Ele veio como luz para iluminar todos os homens e para revelar. A luz, ela faz isso, né? Quando a gente liga nossa lâmpada, antes o que era escuro, o que estava encoberto, é revelado quando a luz chega. Se você está no escuro, você não vê nada, é capaz até de você tropeçar em alguma coisa. Mas quando aparece a luz, as coisas elas são reveladas. Então Jesus também veio para revelar o pecado do homem, que estava encoberto, né? O homem falava de Deus, louvava a Deus, mas o seu coração estava cheio de pecado. E para revelar Deus aos homens. Porque, de certa forma, o homem não conhecia a Deus. Ele ainda tinha uma visão de Deus assim, estava com uma visão de Deus um pouco errada, digamos assim. Um Deus que era só juiz, um Deus que só julgava, um Deus que só matava, né? Ele não tinha outra visão de Deus, que também era um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus presente, um Deus Pai. Ele também veio, Jesus veio para revelar o Deus Pai, né? A partir do versículo 6, a Bíblia vai falar sobre João,
né? João, o João Batista. E fala que João, ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. João era o enviado de Deus que veio para testificar da luz. Quando ele fala que ele não era a luz, é porque naquela época algumas pessoas pensaram que João era o Messias, pelo jeito que ele falava, o jeito que ele vivia. E por ele ser realmente um homem de Deus, as pessoas até pensaram que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Mas ele veio para preparar o caminho para a luz, para preparar o caminho para Jesus. E eu separei, vocês podem ver até, se vocês tiverem tirado o print na tela que eu coloquei as minhas anotações, 3 versículos. O primeiro é o versículo 11. Depois que fala de João, a Bíblia fala que o Verbo veio ao mundo, mas o mundo não conheceu. Aí fala no versículo 11, e veio para o que era seus, veio para os seus, ou seja, veio para os judeus. Em algumas traduções fala que veio para a sua terra, para o seu país, né? Que no caso são os judeus, veio para o seu povo. E os seus não receberam, ou seja, os seus não reconheceram, não o aceitaram como Messias, como Cristo. Não é à toa que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente sabe, né? Claro que Jesus ele foi condenado e morto em uma cruz, porque os judeus, a maioria, não o aceitaram, não o compreenderam como Messias. Mas aí tem o versículo 12, que é maravilhoso, que fala assim, mas todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E é maravilhoso esse versículo, porque diz assim, o seu povo, o povo para que ele veio não recebeu, mas aqueles que receberam, os gentios, eu, você, que não somos judeus, que receberam ele, que aceitaram ele, ele deu o poder, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E é maravilhoso pensar nisso, saber disso, porque a gente entende o valor da graça. Porque isso, a Bíblia também fala depois nos próximos versículos, que isso ele não vem de homem nenhum, é dom de Deus. Não é de sangue, não é de homem, é de Deus, ou seja, é a graça de Deus sendo manifestada. E eu quero encerrar aqui o devocional com o versículo 14, que é o último versículo aqui do nosso devocional, que fala assim, a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. E esse versículo é muito profundo, gente, muito maravilhoso, porque ele fala do início do plano de Deus. Né? Jesus é o plano perfeito. Ele veio aqui para o mundo, ele veio aqui para a terra para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos receber a graça, para que ele pudesse nos purificar de todo pecado e nós pudéssemos, através da graça, sermos salvos. Terminamos o devocional aqui. Eu queria colocar um para refletir. Eu vou tentar colocar durante os devocionais um para refletir e um para aplicar. Não sei se eu vou conseguir colocar em todos. E eu queria colocar um para refletir, se tratando mais do versículo 11, que diz que os seus não receberam, que diz que ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Será que nós estamos realmente conhecendo Jesus, recebendo Jesus? Ah, Milena, mas por quê? O mundo não o conheceu. E por isso, por não ter o conhecido, não recebeu. Como é que a gente conhece a Jesus? Como é que a gente conhece mais de Deus? Lendo a Bíblia, orando, tendo intimidade com Ele. Então, assim, para refletir, será que nós estamos realmente conhecendo a Deus? Será que a gente está recebendo e aceitando Ele de verdade no nosso dia a dia? Tá certo? E agora a gente vai para o momento de oração, que é um momento muito especial, que vocês também voltaram para que tem aqui no nosso devocional com a Milena. Que você feche os olhos, que você se concentre e fale com Deus nesse momento. Bora lá? Senhor Deus poderoso, nós te damos, Senhor, toda honra e toda glória. Obrigada, Deus, pelas tuas misericórdias. Obrigada, Deus, pela tua graça. Obrigada, Senhor, por esse momento de devocional. Deus, abre nossas mentes, abre o nosso coração para que nós possamos receber a tua palavra e entender a tua palavra e entender o que o Senhor quer falar para nós através da tua palavra. Nos dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a mim que estou falando contigo, abençoa essa pessoa que está do outro lado aí também falando contigo. Tu sabes e entende o coração dela. Nos molda, Senhor, nos muda. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, finalizando o nosso devocional, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo no coração e até a próxima quinta.